Olá, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma métrica muito famosa no Cosmos DB, o Normalize RU. Eu já tive várias conversas com diferentes clientes tentando entender o que significa o Normalize RU e principalmente entender se quando eles veem alguma coisa do tipo essa que eu estou mostrando na tela de 100% de consumo de RUs num determinado período de tempo, se isso é bom ou ruim. Então eu preparei, já executei duas cargas no Cosmos e eu quero só conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito do Normalizer Yield. Antes de mostrar a métrica em si, tem essa documentação aqui que é como monitorar o Normalizer Use e mais importante, eu tenho a definição da métrica. Então o Normalizer U ele é um percentual com base na quantidade de RUs que foi utilizado, dado um provision throughput. Isso significa que se você tem um provision throughput, vamos dizer, de 10.000 RUs e você consumiu 9.000 RUs, o seu normalizer RU, ele deveria ser 90%, certo? Deveria ser não, ele é 90%. Vale a pena notar que o Normalizer Yield é uma métrica que ele pega o máximo entre todas as partições. Então, se você tem uma partição que está em 5, 10% e uma partição que está em 90, 100%, o Normalizer Yield, que a gente vai demonstrar lá no portal ou nas métricas, é o máximo entre as partições de uma coleção, ok? Então, a primeira coisa que eu faço, assim, quando eu estou trabalhando com os clientes, né? Deixa eu aumentar aqui. E o cliente chega aqui e fala que, opa, eu estou com 100% de Normalizer Yield, ok, vamos começar a dar um zoom aqui, né? Onde que você teve esses spikes, porque dependendo do seu time range, pode ser que a sua agregação ela seja de 5 minutos, de uma hora ou de um dia. Então você tem que entender, né, o que você está olhando aqui. E não só isso, você tem que ver onde que isso aconteceu. Então, por exemplo, se eu filtrar aqui pelo meu banco de dados, like Vector no CircleDB, eu vejo que o normalizaria aqui é 1%. Então, assim, o 100%, o pico não aconteceu para nenhuma coleção nesse banco aqui. Agora, se eu olho aqui no Spark, eu vejo que, opa, esse banco de dados contém coleções em que, em algum momento, elas chegaram em 100% de utilização. É claro que eu que executei essa carga, eu sei qual que é a minha coleção, mas no caso aqui, por exemplo, a coleção que me interessa é o DBR Load. E eu vejo que essa coleção aqui chegou em 100%, ok? Ok, eu vi 100%, vi que aconteceu em alguns momentos, eu vou fazer, né, uma análise de momentos específicos. Então eu quero agora, vou mudar, eu vou sair aqui da minha Blade de Insights e eu vou para a minha Blade de Metrics, tá? Então vamos lá para Metrics aqui. E a primeira coisa que eu quero fazer vamos pegar a métrica do Normalized RU Consumption. Então, estou vendo Normalized RU Consumption. O meu time range que eu estou operando, se vocês olharem aqui, é nas últimas 24 horas. E a granularidade, gente, é muito importante, tá? Eu posso definir um minuto, 5, uma hora ou um dia. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, like uma hora e aplicar, você parece que a métrica, parece que eu fiquei uma hora inteira com o Normalizer U em 100%. Mas na verdade não, porque eu estou pegando o máximo daquela hora. Então, à medida que eu venho aqui e mudo a granularidade, você vai ver que na verdade aquela uma hora não é uma hora inteira, né? Eu tive picos que chegaram em 100% de utilização de RU. Então eu quero fazer aqui, ó, eu vou fazer o narrow down, eu vou ir para um intervalo específico aqui, certo? Então eu quero pegar aqui, por exemplo, esse segundo intervalo que o meu normalizer U ele foi no pico e tá vendo que ele chegou em 100%? Eu quero agora observar ele no período de um minuto. Então o que aconteceu? O meu normalizer U ele estava em zero, eu não tinha consumo nenhum, de repente ele foi lá para cima, chegou em 100% e depois ele reduziu e chegou a 0% aqui. Então, ok, consumi, eu tenho 100% de utilização do meu throughput em um determinado momento.
A gente já sabe qual que é a coleção, então muito importante eu especificar aqui qual que é a coleção é o do EBR Load, porque eu quero estar olhando para a coleção certa, né? Eu não quero fazendo análise e depois, e é o máximo entre 10 coleções, eu não sei qual que é a coleção que está tendo essa utilização. Então tá aqui a minha collection DBR Load, né? O meu container. Perfeito, então comecei a entender esse meu workload. Agora, o que é importante citar aqui? Essa métrica está baseada na configuração do meu container, do meu throughput. Então, se eu pegar aqui, deixa eu vir aqui em Explorer, no Data Explorer, chegar aqui em Scale, em Settings, eu vou ver que aquela minha coleção está com 50.000 RUs de limite com Autoscale. Significa que o RU que é provisionado, que é utilizado, pode estar entre 5.000 e 50.000. E o Provision, o Normalizer RU, é um fator com base no meu Provision Throughput. Então, o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender se o Provision Throughput que foi alocado nesse período aqui corresponde com o máximo que eu tenho alocado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um chart aqui, eu vou escolher a métrica Provision Throughput e vou pegar e adicionar um filtro, que é o Collection Name, e vou selecionar a minha coleção, que eu quero ver o Provision Throughput da minha coleção. Legal? Aqui tem uma coisa que é bem chatinha. A métrica de Provision Throughput, ela somente me dá uma agregação a cada 5 minutos. Então ele pega o valor e ele vai reportar em geral qual que é a minha utilização um pouco depois de quando você vê o pico. Então só cuidado com o alinhamento, porque se eu olhar aqui a métrica, olha, eu vou ver que eu tenho um horário de 6h33, o meu próximo data point é 6h38 e meu próximo data point vai ser 6h43 e depois eu tenho outro data point aqui, que é o 6h48, que é 5 minutos depois, em que o meu Provision Throughput chegou a 50.000 RUs, que é o máximo que eu tenho para aquela minha coleção. O interessante é que se eu olhar aqui embaixo, eu estou vendo que chegou em 100%, você vê que ele acontece antes, porque a minha granularidade é 1 minuto, mas o que você pode associar é, ok, ele bateu, chegou em 50.000 RUs aqui, um workload constante, né, com mais tempo, não um pequenininho igual eu estava executando aqui, você vai ver mais fácil esse alinhamento, mas me mostra o que? Me mostra que na hora que ele teve esse spike, eu efetivamente estava consumindo esse RU, e depois que o meu workload termina, o Cosmos ele vai começar a olhar para trás e falar assim, beleza, já posso diminuir o número de RUs, e aí ele fica olhando em janelas de 5 minutos, por isso que eu vejo aqui ele descendo aqui o meu RU Consumption, se eu mudar aqui para 7, por exemplo, você vai ver que só depois que ele chega em zero, porque ele ficou olhando para trás, né, 5 minutos. Então, olha só, eu peguei, utilizei 100% e aqui eu bati 50.000 RUs. O que foi esse workload? Né? O que levou o Cosmos DB a consumir 50.000 RUs? Eu vou colocar um novo chart aqui e vou colocar aqui Total Requests. Eu quero ver o número de requests. Eu estou vendo aqui, opa, teve uma porrada de requisição que chegou aqui no Cosmos. Eu quero de novo garantir que eu estou olhando para o banco de dados correto. Então, a minha coleção correta, que é o DBR Load. E agora o interessante é o seguinte, ok, eu estou vendo, né, deixa eu só mover para baixo aqui, vou fazer um move down, vou entrar em full screen. Então eu vejo que, e deixa eu fazer um move up desse cara aqui. Eu vejo que na hora que eu tive o pico de utilização, eu tive um bando de requisição chegando no Cosmos. Mas que tipo de requisição que eu tive? Aí você pode fazer um splitting, e eu quero fazer um splitting pelo operation type, eu quero saber que tipo de requisição. Então na hora que eu vejo aqui o operation type, eu vejo que, opa, um bando de upsert é o que estava batendo aqui no Cosmos DB, certo? Então legal, eu estou sabendo o que é. Agora eu quero melhorar um pouquinho isso. Eu quero não só saber o tipo de operação, mas eu quero saber pelo status code. E aí que fica mais interessante ainda.
o que que eu reparo aqui, gente? Que daquele volume de upserts que estava chegando àquela coleção, eu tive um determinado, né, um minuto aqui, onde 292 mil requisições concluíram com sucesso, tá? E 86 mil requisições, mais de 86 mil requisições, tiveram throttling. Cara, isso é um ratio de lá 23, 24% de throttling a, na minha coleção. É um número muito alto. Então, na hora que eu olho que o Provision Throughput bateu 100%, na hora que eu vejo qualquer requisição e uma porrada de throttling, e o throttling não é um spike não, ele é consistent, né? Ele é consistente aqui no meu workload, então eu vejo que o quê? Que esse workload, durante a execução dele, esses minutos aqui, não estava um workload saudável, porque o ratio de throttling e chegar em 100% de utilização com 100% de provision throughput não é ideal para a maioria das aplicações, certo? Então eu tenho que dar uma revisada para ver o que estava acontecendo aqui e tentar ou otimizar a minha operação ou aumentar o número de RUs que eu preciso para suportar esse workload, de forma que eu tento minimizar essa situação onde aquele container estava sobrecarregado. Tudo bem? Agora eu quero olhar com vocês. Esse é o cenário que, em geral, o cliente, né, ele assusta que ele vê 100% e, caraca, vamos lá ver o que aconteceu, e realmente estava com uma quantidade agressiva de throttling, de requisições para essa minha coleção. Mas o que eu quero ver agora? Se eu voltar aqui para as últimas 24 horas, eu quero dar uma olhada nesse segundo spike aqui. Se eu olhar em termos de normalizer use, eu estou vendo que teve um workload que bateu também 100% de utilização aqui. Eu quero dar uma olhada mais de pertinho nesse workload aqui. Na hora que você olha esse workload, o que a gente está vendo? A gente está vendo que ele bateu, ó, 93, 91, 100%, 92, 94, 100% de utilização. Isso é um workload que na hora que eu olho Normalizer U, ele está lá em cima, né, esse ratio, o Normalizer U. Mas ele significa que eu cheguei no limite do meu container? Vamos dar uma olhada. Na hora que eu olho para aquele período onde eu tive 100%, perto de 100% de Normalizer U ali, se eu olho a métrica de Provision Throughput, o que eu vou notar? Lembra que tem sempre um atraso, porque eu estou pegando aqui a cada 5 minutos, tá? Mas eu noto que o meu Provision Throughput do container, 21.500, 23.800, 23.800 e depois ele vai voltar para 5.000. Isso é, dado o máximo de 50.000 RUs que o meu container pode chegar, o meu Provision Throughput não passou da metade de RUs. Mas o meu Normalizer RU está perto de 100%. É porque é 100% do valor atual de Provision Throughput. O que significa isso para mim? Que só de bater o olho nessa métrica aqui, eu poderia suportar um número de operação muito maior, poderia dobrar o número de operações por segundo que está chegando naquele container, porque mesmo com 100% de normalizer U, porque eu tenho espaço para crescer né, o meu consumo de RUs, por quê? Porque em nenhum momento o container empurrou o RU para 100% do range que eu tenho. Então, mesmo que eu tenha visto 100% de Normalizer U aqui, eu ainda tenho a RU disponível no meu container para ser utilizado. E olha só que bacana, na hora que eu olho aqui embaixo as operações, eu tenho aqui o meu upsert, você vai ver aqui o 200, mas na hora que eu olho no gráfico, o que sumiu daqui? Sumiu daqui aquelas operações de upsert que estavam sofrendo throttling. Então, na hora que eu olho para esse workload, assumindo que o que está vindo lá do meu Databricks, da minha carga, é o número de operações por segundo que eu quero estar vendo, né? Na verdade, isso aqui é um agregado por minuto, mas vamos supor que eu estou atingindo o meu objetivo em termos de carga de manter essa injeção de dados e não estou sofrendo throttling e eu tenho o RU disponível para ser utilizado, esse é um cenário que
na minha opinião, é praticamente perfeito. Por quê? Porque você tem utilização, a utilização está ali mais baixa, dá espaço para outras requisições que baterem no Cosmos serem atendidas, e eu estou mantendo um nível saudável de utilização, mesmo que o meu Normalizer U esteja mostrando 100%. Então, cuidado, porque muitas vezes o Normalizer U batendo 100% não significa que você está tendo throttling o tempo inteiro. Pelo contrário, pode ser uma utilização super saudável do seu workload, ok? Como é que eu fiz esses testes? Só para vocês entenderem aqui, para fazer essa simulação, lá no notebook do Databricks, a primeira carga que eu fiz, eu tentei colocar um target throughput de 25 mil e a gente viu que o RU ficou ali próximo ali de 25 mil, né, 23.800, que foi o pico de utilização. Então realmente, né, essa minha massa de dados que está sendo inserida, ela chegou ali perto daquele limite. Enquanto o segundo, a execução, aquela que sofreu muito throttling, o que vocês estão vendo é que aqui no código ele pegou e como é que se diz? Consumiu todos os RUs. Eu não tive nenhum, né, throughput control definido, então o Spark tentou empurrar o máximo possível para o Cosmos DB. Então, isso aqui é só para ilustrar, só para entender, vocês entenderem como é que eu cheguei né, naquela utilização, mas o mais importante é, quando vocês notarem 100% de utilização de RUs, calma, não é motivo para desespero completo, não é motivo a casa tá pegando fogo, vamos abrir um survey com a Microsoft e para investigar. Eu quero que vocês primeiro entendam o workload, entendam se aquele 100% de normalizar RU é porque o container também chegou no máximo ou pode ser um fator do auto scale e você está consumindo 100% mais um provision throughput mais baixo que o autoscale está te dando. Tá? Se você tiver uma coleção que está com o provision throughput fixo e você setou fixo em 50 mil RUs, por exemplo, esse gráfico aí que eu estou vendo perto de 100%, na verdade ele estaria me mostrando o que? Um volume de lá, 45, 50%. Por quê? Porque aí você tem o máximo é fixo em 50 mil. Aí a proporção realmente é sempre baseada no seu máximo. Tá legal? Então isso aqui é algo que vocês podem estar fazendo para entender o Normalizer U. E uma vez que você tem esse Normalizer U, o que é interessante também é entender a distribuição dele entre as partições. Porque quando ele bate, por exemplo, 93%, lembra que teve um momento que ele bateu 93%, das 5 partições que eu tinha ali, significa que uma delas, nesse caso duas, bateram 93%, as outras partições não chegaram em 100% do RU alocado naquele momento para ela. Na hora que eu vejo que a distribuição das requisições, né, do Normalizer U entre as partições, em geral está um workload saudável, está um workload like bem distribuído. Você não vai conseguir um workload 100% uniforme, é praticamente impossível isso, né, por conta tem que ser um volume muito grande de aquisições e distribuído ao longo do tempo para você ter isso bem niveladinho aí, mas eu não estou vendo uma só partição chegando em 100% e as outras ficando lá embaixo, né? Então eu estou vendo aqui que é realmente é um workload saudável o que eu tenho na tela, tá legal? Então eu vou concluir aqui, eu queria só falar um pouquinho do Normalizer U para trazer um pouco mais de entendimento do que essa métrica representa e muito cuidado quando você está vendo o Normalizer U junto com Autoscale, porque ela pode te enganar muitas vezes, ok? Se tiver alguma dúvida, deixa aí seu comentário aí no chat aí e eu vou colocar também o link para aquela documentação que eu mostrei no início, tá bom? Obrigadão, até a próxima.